Só que a gente vai conversar agora com o engenheiro civil, o Fernando Figueiredo, ele que também é professor do IF, campus aqui de Cajazeiras, e a gente vai falar sobre um problema seríssimo que muita gente não dá atenção, que é a questão dos aterros sanitários no Brasil. E há uma diferença entre aterro sanitário e também lixão. Aqui em Cajazeiras, nós temos um aterro ou nós temos um lixão? Até uns dias atrás, outro problema, tocam fogo no lixão e a cidade fica tomada de fumaça tóxica aqui na nossa cidade. Isso é constante e parece que ninguém consegue resolver esse problema. É porque não tem solução ou porque está faltando boa vontade? Enfim, vamos conversar sobre isso, que é uma questão de saúde em todos os locais do mundo, no nosso Brasil, na nossa cidade de Cajazeiras. Fernando, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado, ao pessoal que está nos assistindo, né? É uma satisfação, como sempre, estar aqui com você e com o Diário do Sertão para esclarecer os assuntos da engenharia civil. A primeira pergunta, Fernando, que vou fazer é: há uma diferença entre aterro sanitário e lixão? E quais são as diferenças? Como, por exemplo, saber se aquilo lá é um aterro e aquilo lá é um lixão? É pelo destino, né? Pelo tratamento dos resíduos sólidos. Nós que somos da área, chamamos assim, né? É o lixo que é proveniente das cidades, o lixo urbano, que a gente trata como resíduos sólidos justamente pela disponibilidade de tratamento que eles possuem, tanto de tratamento quanto de reutilização. E a grande diferença entre o lixão e o aterro sanitário é a disponibilidade que ele tem. O lixão não tem tratamento algum, você vai ter um terreno e vai despejar lá os seus resíduos sólidos, todos os resíduos coletados. E, inclusive, isso é muito grave, porque quando você mistura esses resíduos, quando pega produto hospitalar, lixo hospitalar, entre outros, mistura com os resíduos convencionais e joga tudo no mesmo lugar. Aí é pior ainda, né, essa situação. Já o aterro sanitário é uma palavra grosseira, né, para dizer que é onde vai todos os resíduos sólidos, porém, lá existem as ramificações, onde você vai pegar esses resíduos sólidos e vai segregar, vai dividir, né, papelão, vidro. Vai criar destinos distintos, né? Isso, exatamente. Aqui em Cajazeiras nós temos o quê? Um aterro ou um lixão? Aqui é um fato bem curioso, né, que Cajazeiras tem, porque em 2003 ele foi criado para ser aterro, um aterro sanitário, autorizado, federal, etc. Porém, a má utilização dele, a gestão, é justamente essa segregação que não houve, onde misturou os resíduos sólidos de várias diretrizes, então ele acabou se transformando no lixão, infelizmente. E outra característica, né, é que o lixão não polui só a parte superficial, ele infiltra no solo, o lixo produz um chorume, infiltra no solo, então contamina o lençol freático, contamina o solo da vegetação e gera esses danos. Já o lençol freático, o aterro sanitário não, o aterro sanitário ele é impermeável, então ele não tem contato nenhum com o solo, é uma camada completamente impermeável, parecido com uma piscina. Então você impermeabiliza o solo e após, são células, né? Após você completar essa célula com o resíduo sólido, você fecha. Bem interessante. É caro se fazer aterro sanitário? Sim, muito caro. Porém, talvez seja isso o problema que muitas prefeituras e locais não querem investir? Eles são obrigados, na verdade, né? Mais à frente a gente vai discutir a legislação, mas todos os municípios eles são obrigados a investir em saneamento básico e, obviamente, em aterros sanitários. É muito dispendioso, né? Só que você tem que ser responsável pelo lixo que produz. Você não pode produzir um resíduo sólido e despejar em qualquer lugar. É caro, porém é necessário, porque tem a questão ambiental, então é caro em questão de recursos que vão ser gastos. Porém, quando você coloca na balança o gasto e o que vem de retorno, que é justamente a proteção ambiental, então ele torna-se barato, porque você precisa de uma coordenação eficiente dos resíduos sólidos. Ô Fernando, em relação ao lixão e aterro sanitário, a coleta seletiva, ela já deveria ser implantada independentemente de ser um aterro ou um lixão? Implantar a coleta seletiva ajudaria, inclusive, no destino final desse lixo? Sim, esse é um dos principais pontos, Conrado, que é justamente a educação ambiental que as pessoas precisam ter. Obviamente, a implementação, o saneamento básico e a implementação dos aterros sanitários
é essencial, mas o foco, a principal forma de resolver esse problema é justamente as pessoas se educarem e não achar que o resíduo sólido ou o lixo que ela produz é só para se livrar. Elas têm que, as pessoas, né, de forma geral, têm que ter a parcela do setor público, mas as pessoas em si, a sociedade, têm que assumir a responsabilidade pelo lixo que produz. Então tem que separar, tem que cuidar desses elementos para que eles sejam tratados da melhor forma possível. Então a seleção, né, a seleção dos resíduos sólidos é fundamental para diminuir a quantidade de lixo que vai para os aterros e também para ajudar na fator social, fator econômico e dar uma diretriz de reutilização, de reciclagem para esses materiais. Ô Fernando, além dos danos que você já falou que um lixão pode causar, que é a questão de infiltração no solo, danificar o solo, lençóis freáticos, quais são os outros danos que isso pode causar a curto e longo prazo? Agora, né, você mesmo falou de saúde pública. Nós aqui da cidade de Cajazeiras estamos enfrentando um problema sério, né, que faz, como nós temos um lixão aqui, ele acumula, esse lixo é acumulado, né? Esses resíduos são acumulados e o pessoal acaba e põe fogo, que inclusive é uma forma de incinerar. Incinerar é uma forma de tratamento, mas não dessa forma. Os produtos hospitalares, por exemplo, é feita a incineração só que em câmeras, algo bem cuidado, né? Bem tratado, então é feito dessa forma. Aqui não, aqui pega os resíduos estão a céu aberto, o pessoal vai, põe fogo e acaba gerando outros problemas. Eu não sei se isso é mal ou se é bem para alertar a população, né? Porque agora puseram fogo, né, lá no lixão e os ventos trouxeram, né, para cá, para a cidade. Então isso causou um alerta na população, além dos problemas que isso causa, né? A fumaça causa problema para quem tem problema respiratório. E aí eu já faço um parênteses para o que a gente viveu e ainda vive, né? A situação pandêmica. Todo mundo viu que era uma doença, a Covid era uma doença relativamente fraca, porém, quando pegava uma pessoa com comorbidade, ela se tornava uma doença terrível. Assim são os danos causados pela falta de saneamento básico. Geralmente são doenças, são problemas de saúde não tão graves. Porém, quando pega pessoas que já estão em situações debilitadas, que têm problemas de saúde, que têm comorbidade, eles afetam de uma forma muito agressiva. É preocupante isso. As cidades que insistem em continuar com lixão estão cometendo crime ambiental? Sim, estão sim. São obrigados, né? Todas as cidades brasileiras, todos os municípios são obrigados a investir e a fazer o planejamento para a inclusão dos aterros sanitários em sua legislação. Inclusive, recente, né, no ano de 2020, foi aprovada a Lei 14.026, que ficou conhecida como Marco do Saneamento, que ele estabelece justamente essas metas para que os municípios eles entreguem os planos de implementação dos aterros sanitários em suas legislações. Muito bem. Fernando, algo mais a falar sobre os lixões e aterros sanitários? Mais algum assunto que você queira dividir com os nossos telespectadores? Sim, eu gostaria de fazer um alerta justamente para essa questão de responsabilidade ambiental, de educação ambiental. Nós temos, justamente por conta dessa lei que eu acabei de dizer, né, o Marco do Saneamento, que é a Lei 14.026, ela integra a gestão pública de saneamento justamente com a contribuição social, a contribuição das pessoas. Então, a gente nota o fomento econômico, né, que as empresas vêm investindo em coleta seletiva, em reciclagem, em girar a economia em torno disso, porque tem alguns incentivos, e a sociedade tem que participar desse processo. Ela tem que fazer o seu trabalho, né, tem que ser responsável pelo lixo que produz, pelos resíduos sólidos que produzem, não só descartar, não só tratar como bota na sacolinha e coloca na calçada, mas não, tem que ter uma responsabilidade por aquilo que se é produzido. Fernando, seus canais estão ativos aí a todo vapor no YouTube, não é isso? Sim. No YouTube e no Instagram. No YouTube você traz dicas sobre engenharia, é isso? Isso. Inclusive, terá um vídeo novo essa semana. Eu falo das obras, conto as histórias das obras, curiosidades de engenharia de obras, e o canal é voltado não só para pessoas
da engenharia, mas também para pessoas leigas que gostam dessa área, que têm curiosidade. Então tá lá. O canal é Fernando Figueiredo, canal do Fernando Figueiredo, e o Instagram é @FernandoFigueiredo com S, Figueiredos.